Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliane de Souza e você está no canal Variedades Dali. Hoje, eu voltei aqui mais uma vez para fazer, o vídeo da oração do livro O Poder da Esposa que Ora, Mais uma vez, falta 3 orações para finalizar o livro e hoje eu vim aqui, para fazer outro vídeo, A última vez que eu estive aqui era sobre a fé, E hoje é sobre a fé novamente. Lembra que eu disse a vocês no outro vídeo que era 2 da fé, que faltava 4, 2 da fé e 2 que falava sobre o futuro? Então, essa aqui no caso é a segunda da fé, falta 2, as outras 2 falam sobre o futuro, para terminar o livro. Eu peço desculpa a vocês que talvez possam estar esperando todos os dias a mensagem, mas ontem estava tendo uma festa aqui no rancho, aqui perto de casa, e não tinha como gravar, não tinha. O som de lá sairia aqui, mesmo eu não sei formatar, para tirar aquele som do fundo. Então, eu não sei, não sei editar para tirar o som do fundo. Enfim, hoje fala novamente sobre a fé. Diz assim: Senhor, Tu dizes em Tua palavra que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Oro para que Tu alimentes a alma de meu marido com Tua palavra e assim sua fé possa crescer de tal forma que ele creia que em Ti todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. Fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Dá a ele uma convicção inabalável de que aquilo que tu prometeste, tu cumprirás. Romanos 4:21. Faz com que sua fé se torne forte como uma armadura para protegê-lo. Que as montanhas efetivamente se movam na vida do meu marido. Tua palavra diz: o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Oro no sentido de que ele experimente o tipo de vida baseada em fé para a qual tu o chamaste. Que ele possa saber com absoluta convicção como é grande a tua bondade e reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Salmo 31, versículo 19. As maritacas. Quase sempre elas estão no meu vídeo. E aqui, como alguns, eu já falei em outros vídeos, aqui é a oração, Aqui é a oração e aqui, é um versículo e aqui uma anotação. Nem sempre eu anoto, mas algumas eu anoto. Diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. A fé, a própria palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. A fé, a gente deve pedir a Deus que fortaleça a nossa fé. E a própria palavra do Senhor diz assim: se você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, e eu sei o que é um pé de mostarda, é minúscula. Hoje em dia existem sementes menores, mas na Bíblia fala que é a menor das sementes. Então o que acontece? A fé é Deus que aumenta, mas você precisa ter a fé. Porque se você não tiver a fé, não adianta. Não adianta, porque não tem como você aumentar algo que você não tem. Você precisa ter pelo menos um pouquinho que for. Aí você consegue multiplicar aquilo. A fé é a mesma coisa. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda ou a menor das sementes, você precisa pedir a Deus para que fortaleça a sua fé e que você possa saber esperar
né, para alcançar aquilo que você tem fé em ter. Seja algo espiritual, seja algo material, seja uma cura, seja qual for, né, o foco da sua fé, né, ou às vezes nem nada aqui, mas a salvação, né, que muitas pessoas falam assim, eu tinha uma tia que hoje ela é cristã, para a honra e glória do Senhor, mas ela dizia assim, quem morre, depois que morrer, acabou. E às vezes não, a minha mãe também costumava falar isso, mesmo sendo assim, eu acho que a minha mãe sim, tem algumas pessoas da minha família que costumavam falar assim, que depois que morre acaba. E não é, né? Quem conhece a palavra do Senhor sabe que a gente aqui é uma passagem. Se nós todos, né, ser humanos, tomasse isso para nossa vida, a gente passaria por problemas com menos desgaste emocional, né? Com menos temor, né? É só fazer o que Deus manda, né? Que é ser bom, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas a gente só vai amar só vai amar o próximo se a gente amar. Tem gente que nem ama a si próprio. Então é complicado. Mas que Deus possa, né, te aumentar a sua fé, fortalecer a sua fé e para que você possa descansar no Senhor e cumprir a própria palavra do Senhor. Porque se você não ler e não praticar, você precisa estar atento. Eu costumo dizer que a pessoa lê, eu mesmo tenho quase 19 anos de igreja. Hoje eu tenho isso, mas muitas vezes eu lia a palavra do Senhor e não enxergava o que estava ali na minha cara. E às vezes quando a gente lê ali, a gente pensa, é para fulano, é para cicrano, mas não pensa, Deus está falando comigo, né? Como uma época eu estava... todo dia eu abria a Bíblia e falava sobre a parábola do semeador, parábola do semeador, parábola do semeador. E eu não estava entendendo que a terra que não estava frutificando era o meu coração, a minha mente, né? Não estava frutificando a palavra do Senhor, que é a semente que não tem defeito, a semente preciosa, que precisa ter uma terra, que é o nosso coração e a nossa mente, porque tem que estar ligado um com o outro, né? Emoção sozinha não funciona, razão sozinha também não funciona. Então, é tudo um conjunto. Então, que nós venhamos, né, pedir a Deus para nós fortalecermos, né, com a fé e estarmos alicerçados com a palavra do Senhor. Amém? Que vocês possam, né, continuar buscando ler e crescer mais e mais e ler a palavra do Senhor e focar no que você está lendo. E descansar naquela promessa, porque se Deus falou, Ele vai cumprir. E Ele cumpre na vida de toda pessoa que crê e corre atrás do que crê, entendeu? Porque não adianta você falar assim, eu quero ser um agricultor. Você tem uma terra, você já preparou a terra, você quero um exemplo, quero ter um pé de manga. Você já pegou a semente, já plantou, já regou. Então é tudo um processo. Tudo na vida é um processo. Você precisa querer fazer e pegar para fazer. Então somente esforça-te, né? E tem bom ânimo. Porque assim Deus vai fazer com que aquilo que a gente almeja e aquilo que Ele tem preparado para nós possa ser feito. Porque Deus não vai fazer nada, né? Não é um milagre. Somos nós que fazemos com que Deus, né, entrega o milagre que Ele já tem no mundo espiritual para a gente. Entendeu? Tudo que nós precisamos, Deus já tem. É só a gente correr atrás do que realmente precisa, né? A gente tirar aquilo aquelas amarras que nos separa de Deus e das coisas que a gente precisa. Amém? Já falei até demais. Amém, irmão? Que você possa, né, ficar com essa palavra, né, com esse esmiuçar do que eu entendi aqui sobre a fé e o que eu entendo sobre a fé. E é isso. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês que forem agraciados com este vídeo, porque não é porque sou eu, mas é porque é a palavra do Senhor e ela sempre frutifica, né? Só precisa ter uma terra que tenha um pouco de, né, de preparo para ser germinada a semente, que é a palavra preciosa do Senhor, e deixar frutificar. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida. Curte, compartilha, comenta e amém.
Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês que forem alcançados por esse vídeo.